ver se está saindo. Ei, teste som. Ei, ei. Ei, som. Som. Ei. Ei. Ah, não tem retorno, né? Talvez está gritando, não está. Está tentando muito alto. Ei, ei, som. Ei, teste, som. Ei. Toca de novo aí. Jesus. Ei, ei. Ei, som. Ei, teste, som. Ei. 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 Ei, ei, som. Ei, ei. Ei, ei. Deixa eu só ver aqui se está saindo. Vê o seu celular como está saindo o som que está saindo. Ei. Aquela caneteira? Tá pausado, mas... Pausado? Não, aqui tá não. Aqui tá rodando. Ei, ei. Ei, som. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Teste. Teste, ei. Ah, tem um delayzinho, né? Hein? Tem um delay, né? Entre... Ei, ei, ei. Tá dando problema. Hein? Tá dando problema. Assim, Som, ei. você vai começar a falar agora. Ei, teste. Meu celular tá no máximo, então um pouquinho embaixo, mas não tem problema. Deixa eu botar aqui. Ó, eu passei ele agora. É, tem um delay aqui. Então, você dedicou-se o som da ambiente ou o som do microfone? Então parece que tá ambiente. Ambiente. Ei. Ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei. Ei, ei. Ei. Som. Ei. Teste, teste, som. Ei, ei. Firme nas promessas do meu Salvador. Tá bem? Sim, então.
Termina as promessas. Toca aí, toca, João. Vê como é que tá saindo o som. Você aumentou ou baixou o som, não? Não. Ele tá saindo o teclado. Oi? Teclado, ele tá saindo. Tem que clicar em voltar e entrar de novo. Tá dando uma onda no som? Que isso? Tá saindo, não. Ó. Ai, gente, esse é o primeiro. Nem fizemos voz pra saber o que a gente vai. Tá com algum negócio Agora sim. Fala no microfone. Ei, som, Daí mesmo lá no próximo. som. Antes de Ezequiel. Som, som. Vai aparecer já? Tá dando tempo. Som. Aqui eu apareci já. Aí? Aqui eu já apareci. Não é não, né? Eu acho que meu celular tá um pouco atrasado. Não é dentro pra quando você fala? Qual? Então fala aí, ó. Faz o. Fazer fez as promessas, eu não faria mais dele. Ele pensa em entrar ou não. Aqui não tem som, não tem som. Pode ser, porque eu vou usar. Pode ser a luz aí. E o aluno faz e mostra. Som, som. Alô, som, som. Tá saindo? Seu. Não tô olhando. Tá bem baixinho. Eu acho que tá gravando lá, ó. Vou falar por aqui. Ei, som. Ei, teste, som. Tem Wi-Fi aqui? Tem. Ó, saiu minha voz aqui, ó. Saiu? Na hora que eu falei pra ele.
Tá saindo aqui, tá saindo aqui. Vai aí, eu tô aqui agora. Entrou? Eu entrei. Minha internet tá ruimzão. Já tá cheio de. O povo tá tomando o coração. Aqui. Qual que é a senha do Wi-Fi? 2706-2010. Tá sem som, não tá? Já era pra estar saindo o som, né? Tá tudo ligado? Ei, teste. Som. Ei, som, teste. Saiu nada. Ei. Som. Ei, som. Teste, som. É, tá baixo, mas Não, não tem isso. O meu tem som. Aqui. o meu tem. Então vem cá, Vitor. Tô abrindo. Tá atrasando, né? Peraí, que o celular falar alguma coisa. Opa, por que o meu tá com atraso, tá com coisa não? Parecendo coisa que não tem nada a ver. Tá bem baixo. Tá baixo, não tá? Tá parecendo coisa que não chega lá. Já passou. Acho que não é assim. Tá baixo e... Seu, mas o meu nem mais, nem isso. Por quê? Não mexe no meu. No da minha mãe tá escrito que o vídeo não tem som. Fala aí. Não, aqui não tá. Não, nenhum tá, né? Som. Teste, som. Não, só o meu microfone tá baixo. Som. O Éder falou que só o meu microfone tá baixo. Só o meu. E esse aqui? Som, teste, som. É, o delas tá. Bom, só esse aqui que não tá. Essa voz É. é minha. Essa é a minha, né? Não é da... Mas é porque você é daqui a pouco, ó. É porque tá atrasado. Não, agora deu, eu acho. Agora deu. Eu acho que agora deu. Aqui, Ó, você tá falando? agora, ó. Aí viu, deu. Quer ver, ó? Vamos ver se agora vai dar. Mas por que que Acho tá que deu. baixo? Você acha que tem que diminuir o teclado? Tem? Não. Pode deixar nesse número. É? Mas que doideira é essa, gente? Agora deu. E agora? Aí a Marcela até perguntou se tá sem som pra gente. Ela tá ouvindo? Ok. Vamos lá. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16.
Hebreus 15, 16, versículo. Hebreus 4, 15 e 16 diz o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor de Hebreus aqui nos lembra algo muito importante, principalmente em dias como os nossos, né? Dias difíceis, né? De que Cristo ele não é indiferente ao que nós estamos passando, né? Ele se compadece de nossas fraquezas. Ele também não só compadece, mas ele também foi tentado, né? Quando ele veio aqui à Terra cumprir a sua missão, mas ele triunfou sobre todas essas tentações. Ele passou as mesmas necessidades que nós, mas em tudo ele foi provado e aprovado, né? E agora, mediante essa conquista de Cristo na cruz, nós podemos então nos achegar com confiança diante do Deus Pai, sabendo que nós temos um sumo sacerdote que leva os nossos pedidos, que leva as nossas orações até o Pai, né? E esse sumo sacerdote é um sumo sacerdote que tem empatia conosco, né? Ele soube o que foi passar fome, passar sede, tristezas, angústias, né? Sofrimentos, né? E é graças a ele que agora nós podemos nos achegar até o nosso Pai, receber graça e misericórdia, né? No trono divino, e encontrarmos sempre graça e socorro, né? Em tempos oportunos, né? E o tempo oportuno é o dia de hoje, né? Com certeza todos têm muito o que agradecer essa semana que se encerra e mais uma que se inicia, né? Deus tem tido graça derramado graça sobre nossas vidas, tem cuidado de nós, e é esse Deus que nós somos chamados a adorar, a cultuar nessa noite. E eu gostaria de chamá-los para fazer uma oração aí na casa de vocês, né? Fechamos nossos olhos e vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa semana, por esse culto, Pai, que nós vamos prestar ao Senhor. Te agradecemos, Pai, porque agora nós temos livre acesso ao Senhor, graças ao que Cristo fez na cruz, graças, Pai, ao véu que foi rasgado na morte do teu Filho, Pai. Nós te pedimos, Pai, pela tua graça, que o Senhor nos capacite a sermos sal e luz nessa terra, a levarmos o teu evangelho àquelas pessoas que ainda não foram alcançadas, mas também, Pai, a bendizer o teu nome, a cultuá-lo, a adorá-lo, Pai, com tudo que nós fazemos, Pai. Neste momento, Pai, nós vamos entoar louvores ao teu nome, depois iremos ouvir a tua palavra. E eu gostaria de pedir, Pai, que o Senhor fale conosco, receba, Pai, esse culto que é para o Senhor, não é para nós, Pai. Receba, Pai, esse culto que deve ser em espírito e em verdade, Pai. É isso que nós te oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu saúdo todos vocês que estão em casa e unidos conosco aqui, num só coração, num só pensamento, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Na palavra de Deus, lá em João 4, 23, 24, está escrito: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então, nós estamos aqui, como o pastor bem fala, separados somente fisicamente, mas unidos num só pensamento, num só coração, unidos no trono do Senhor. E Ele está com os olhos fitos em nós, com certeza. Vamos agora louvar, vamos engrandecer o nome do nosso Deus, porque só Ele é digno de louvor e adoração. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia, louvado e engrandecido seja esse Deus maravilhoso, que é digno de todo louvor e adoração. Lá em Romanos 8, versículo 38 e 39, está escrito que nada, eu não vou ler não, mas todo mundo já conhece, que está escrito que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nada já engloba tudo, né? Então, o amor do Senhor é muito grande para conosco. Ainda que muitas vezes a gente fique triste com a situação que está acontecendo, igual hoje na escola dominical foi falado, né? Às vezes a nossa fé parece que está esmorecendo, mas nós não podemos deixar que isso aconteça. E para isso, graças a Deus, tem sempre um que está mais forte, que segura o outro, que cutuca no outro. E nós temos que pedir a Deus para que traga à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Então, vamos lembrar desse versículo: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Amém, irmãos? Nada vai me separar, Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer.
profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não Falha. Tu fazes que tudo Coopera para que o meu bem. Tu fazes que Tudo tudo coopera para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje também na escola dominical, para quem esteve lá, e hoje tinha uma turminha boa, né? Foi enfatizado no contexto do que o pastor pregou lá, ensinou, que nós temos que estar com os nossos olhos fitos nesse momento, principalmente firmes nas promessas do nosso Deus, porque Ele é um Deus que promete e cumpre. Então, quando a tristeza nos abater, quando o desânimo chegar, que nós possamos lembrar das promessas do nosso Deus e não da dificuldade que está à nossa frente. Porque na dificuldade, a dificuldade ela é real, mas as promessas do Senhor são também reais e elas vão se cumprir. E a gente nunca pode esquecer disso. É isso que nos traz ânimo, alegria, de saber que elas vão se cumprir. Mais cedo ou mais tarde elas vão se cumprir. Amém? Amém. Amém. Vamos cantar aí. Todo mundo em casa aí, levanta e vamos cantar firmes nas promessas do nosso Salvador. Levanta, vamos animar, porque a gente está aqui, vocês estão aí e vamos cantar, hein? A verdade. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do teu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação de sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Continuemos firmes nas promessas do nosso Salvador. Amém. Queridos, que bom nós estamos aqui mais uma vez para expormos a palavra do Senhor e na certeza que Deus falará ao seu coração nessa noite. Então fique ligado conosco aí até o final dessa live da 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. E é um prazer imenso tê-lo com a gente aqui neste momento em que nós estaremos expondo as Sagradas Escrituras e compartilhando uma mensagem transformadora com você. E eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 7. Nós leremos do verso 1 até o verso 4 apenas. Daniel 7, do verso 1 até o verso 4. Livro de Daniel 7, de 1 a 4. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões. Ante seus sonhos, quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancados as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dado mente de homem. Apenas até aí. Vamos orar mais uma vez, clamando para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração através da sua santa palavra. Deus, obrigado porque nós podemos estar aqui nessa noite e podemos dizer firme nas promessas do Senhor, e entender que o Senhor não falha diante das promessas que o Senhor tem para a nossa vida, e queremos descansar nelas, apesar das dificuldades, daquilo que os nossos olhos podem contemplar, e cremos que Tu és um Deus que tem um controle soberano sobre toda a criação, que nada acontece sem que seja da Tua soberana vontade. E descansamos nessa verdade e clamamos para que o propósito do Senhor nessa noite seja cumprido através dessa live na vida dos meus irmãos que estão conectados. Famílias aqui inteiras, pessoas que carecem de uma mensagem transformadora. E que Teu Espírito Santo trabalhe a começar em mim, mas também naqueles que estarão do outro lado participando conosco. Nós oramos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, existem muitas perguntas que têm sido feitas. Após a crise do Covid-19, será que nós estaremos aí à porta de uma nova ordem mundial? Existem algumas preocupações e muitas conjecturas em nosso tempo a respeito do que poderá acontecer neste momento exato que nós estamos vivendo, né? Para onde o mundo ele estará caminhando e o que nós podemos esperar dessa nova realidade que nós estamos vivendo? Será que vai surgir uma nova potência nesse mundo pós-moderno em que nós estamos inseridos? Ou, de repente, surgirá um líder mundial, talvez, que vai conduzir, talvez, uma nova constituição em que todas as nações irão
ter que se submeter a elas. Existem perguntas aqui que talvez alguns fiquem aflitos diante dessa realidade. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós iremos compreender que nada acontece sem que seja da vontade soberana de Deus. Que Deus ele tem o controle soberano sobre todas as coisas. Existe, a Bíblia nos diz que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus permita. E o livro de Daniel é um livro que nos mostra essa soberania de Deus, o controle de Deus sobre toda a história. Apesar de Daniel estar numa terra estranha, a cerca de 800 quilômetros da sua terra natal, numa cultura diferente, não somente ele, mas seus amigos. E este momento que acontece é mais ou menos 2.600 anos antes, aliás, 600 anos antes de Cristo, e para nós há 2.600 anos atrás. E neste momento nós iremos compreender que Deus está dirigindo a história, que nada do que estava acontecendo fugia da vontade soberana do nosso Deus. E por isso nós podemos descansar sim o nosso coração em tempo de crise, sobre perspectivas do que poderá acontecer amanhã. A única verdade que cremos é que Deus ele tem um controle de todas as coisas. E Deus não será pego de surpresa. As nações são submetidas à sua vontade soberana. Os reis são colocados segundo o seu querer. E reis também e poderosos são depostos do seu poder, se assim Deus quiser. Esse é o Deus que nós servimos. E quando nós olhamos aqui para o texto que lemos, é necessário que você compreenda algumas verdades. Para que nós possamos compreender do capítulo 7 aqui de Daniel, é necessário que nós também possamos ler o capítulo 2 de Daniel. Um momento aqui o rei Nabucodonosor, ele tem uma visão, ele tem um sonho, e ele pede que seus encantadores, as pessoas que eram sábias no seu tempo, que pudessem saber o seu sonho, mas também interpretá-lo. E diante dessa realidade, Nabucodonosor, ele tem um dito, um decreto, que ele ordena que trouxessem até ele alguém que pudesse então dizer qual era o sonho, mas também trazer a interpretação. E naquele momento, Nabucodonosor estava extremamente perturbado. E quando ele chamou os sábios ali daquele momento, nenhum deles poderia humanamente trazer o que Nabucodonosor desejava. E por isso ele disse que todos os sábios então seriam mortos. Ele baixou um decreto dizendo: se vocês não podem interpretar o meu sonho e não podem dizer aquilo que eu sonhei, então todos vocês serão então mortos, serão então destinados à morte. E nesse contexto então, uma das pessoas ligadas a Nabucodonosor, chamado Arioque, vai até os sábios e dizendo para eles que eles seriam mortos, aparece esse indivíduo chamado Daniel, em que Deus dotou ele de inteligência, de capacidade de interpretação de sonhos. E Daniel, então, ele compartilhou dessa mensagem com seus amigos, Sadraque e Mesaque, e naquele momento ele pede a Deus que lhe dê a compreensão daquilo que Nabucodonosor estava solicitando. E Deus dá, então, a Daniel a capacidade de saber qual o sonho, mas também a interpretação. E o sonho que Nabucodonosor havia tido era uma grande estátua. E essa estátua, a cabeça era de ouro, o peitoral ali de prata, e os pés era misturado o barro, mas também o ferro. E nessa interpretação, então, Daniel traz até Nabucodonosor e diz: Nabucodonosor, essa cabeça de ouro é você. O seu reino será grande, será conhecido, você conquistará muitos povos. Mas também, posteriormente, se você ler o capítulo 7, em que Daniel interpreta um outro sonho de Nabucodonosor, e agora ele fala de um leão, mas também de uma águia, um leão que tem asas de águia, de uma grande ave. E essa ave e esse leão eram figuras que eram costumeiras nas construções públicas ali da Babilônia, que representavam a Babilônia. Então Daniel está dizendo agora, através deste novo sonho, também que este leão que representa a Babilônia, que simboliza o poder, mas essas asas de águia serão removidas, tiradas.
Então, Daniel estava dizendo para Nabucodonosor que, embora ele tivesse conseguido um grande reino, e este reino ele poderia ter sido consolidado, mas o remover das asas representava que aquele reino chegaria então ao fim. Então, todo reino ele tem começo, meio e fim. Mas nessa visão que nós iremos compartilhar em outras lives também, falando dos outros seres aqui que são trazidos, são 4 seres, mas dentre esses seres existe um ser que o reinado dele é eterno, que não tem começo nem fim, e é o reinado de Cristo. E nesse contexto, então, que Daniel ele tem essa visão e traz para nós nessa narrativa a ideia de que todos os reinos, eles são efêmeros, eles passam. Mas o reino de Deus é o reino eterno, que ele não tem começo e não terá fim. E também nós podemos enxergar Cristo nos livros, no livro de Daniel também. É um livro que nós temos nele uma cristologia presente, que ele fala de algo que aconteceria no futuro, o reinado soberano de Cristo sobre toda a criação. E nesse sentido, queridos, eu quero compartilhar com vocês, diante dessa narrativa desse personagem, né, que profetizou no exílio, que era contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel, de Abacuque, de Obadias, que esteve no cativeiro juntamente com outros homens, que passou durante o reinado ali de vários personagens, durante 71 anos da sua história. E nesse livro nós podemos aprender algumas verdades pelas quais nós podemos descansar o nosso coração e entender que o que está acontecendo ao nosso redor não é surpresa para nós quando nós olhamos para as Escrituras. Nenhum reino presente poderá ser maior do que o reino de Deus. O Deus que nós cremos é o Deus que ele é soberano sobre todas as coisas, que ele estabelece reinos, mas também tira reinos. É o Deus que levanta homens, mas também que destitui homens. Quando nós olhamos aqui para Daniel capítulo 7, do verso 1 ao verso 4, quando você vê a figura do leão, como nós falamos aqui, o leão representa a Babilônia, com o seu poderio bélico, conquistador, e de fato é um reino que Deus deu a Nabucodonosor a possibilidade de ser o que ele se tornou, mas ainda assim compreendemos que Deus estava no controle de todas as coisas. A Babilônia, o cativeiro, a condução e a destruição de Jerusalém, a condução desses homens que eram judeus por uma terra estranha, Deus estava no controle. Então, queridos, nós estamos vendo aí momentos talvez difíceis para nós. Não sei se você tem acompanhado as notícias durante essa semana, por conta do Covid-19 espalhado pelo mundo, a pandemia. A China, ela tem perseguido cristãos, impedindo que aqueles que se declarem cristãos sejam alcançados pelos subsídios que o Estado pode dar, ou seja, para matar a fome. O que o Estado está dizendo, vocês que se declaram cristãos morrerão de fome. Alguns talvez, diante dessa realidade, podem temer o homem. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós compreendemos que Deus está no controle de todas as coisas. O Deus que levantou Nabucodonosor é o Deus também que destitui e humilha Nabucodonosor. Quando o texto declara para nós que as asas serão tiradas aqui, é a representatividade de que aquele leão que rugia, ele não teria tanta força como tinha anteriormente. O que Daniel está dizendo para Nabucodonosor, e se você olhar a história dele, que ele deveria engrandecer a Deus diante do que Deus fez na sua vida e diante daquilo que ele viu através da vida de Daniel e seus amigos, e ele deveria engrandecer a Deus. Mas chegou um momento em que Nabucodonosor ele olhou para si e disse: foi eu que conquistei tudo isso. E Deus então humilha Nabucodonosor. E um dia que o seu coração se inclinou para gloriar-se, Deus humilhou para que ele se tornasse como um animal. E durante 7 anos da sua vida, ele esteve
literalmente pastando, comendo da relva, o orvalho caindo sobre si. Então nós compreendemos que esse Deus, ele levanta reis, mas esse Deus também humilha os reis. Esse Deus levanta homens, mas esse Deus também destitui todo o poder. Toda a autoridade foi dada por Deus. E esse Deus é soberano sobre todas as coisas. E nós entendemos que o reino humano, ele é passageiro. Mas o reino de Deus, ele será sempre eterno. E por isso nós podemos descansar o nosso coração, entender a ideia da cristologia. Em Daniel podemos ver o Filho do Homem que recebeu o domínio, a glória e o reino da parte dos anciãos de dias, no capítulo 7, verso 13 e 14. Em Daniel podemos ver o Senhor Jesus como um ungido que seria morto, no capítulo 9, verso 25 ao verso 26. E é esse Cristo e esse Deus que nós servimos. E por isso não tememos diante de uma possibilidade de uma ordem mundial, de um novo império que poderá se levantar contra a igreja. Compreendemos. A Babilônia um dia foi um grande império, mas ela caiu, veio os persas. Os persas também caíram, e posteriormente vieram os gregos também caíram, e posteriormente vieram então os romanos. E assim tem sido sucessivamente na história. A igreja, ela tem continuado mediante as perseguições, as privações. No primeiro século nós vemos Nero perseguindo a igreja. E, posteriormente, vemos outros imperadores sendo algozes com o povo de Deus. Mas, ainda assim, a igreja sobrevive, porque a igreja, ela pertence ao reino eterno de Cristo. E, por isso, nós descansamos nosso coração diante dessa realidade que nós estamos vivendo. Né? Embora Nabucodonosor tenha se exaltado construindo aquela estátua e todos deveriam reverenciar a sua imagem, nós nos dobramos apenas diante dos reis e do Senhor dos senhores, assim como Daniel e seus amigos. Queridos, que nessa noite você compreenda essa verdade máxima que esse texto nos declara, que diante dos reinos que surgem sobre a história, que todo poder é dado por Deus. O primeiro elemento ou figura era como leão e tinha asas de águia. Deus sobrepuja todos os reinos da terra à sua vontade soberana. Seja China, seja Estados Unidos ou Brasil, qualquer outra nação, seja qualquer presidente ou imperador, são homens que nós cremos que são colocados diante de nações para servir o propósito de Deus. E esses homens devem se submeter à vontade de Deus, mesmo que eles não queiram. Eles foram colocados por Deus, e se Deus quiser, Deus pode removê-los. Uma frase da democracia declara que todo poder emana do povo. Mas a frase teológica é que todo poder emana de Deus. Não existe nenhuma autoridade, nenhum poder que não seja colocado ou dado por Deus. Então nós cremos, queridos, que o nosso papel como cristãos, como pessoas que conhecem as Escrituras, nos submetemos a essas autoridades desde que elas não firam as nossas crenças, como aconteceu com Daniel e seus amigos, né? Que diante de ditos, decretos que feriam a sua fé, eles optaram em servir a Deus, o seu supremo Senhor e o seu supremo Deus. E queridos, que nessa noite nós entendamos que Deus está no controle de todas as coisas. E por isso você não precisa temer mal nenhum do que poderá vir a acontecer amanhã. Sobre o dia de amanhã, Deus continua sendo Deus, continua sendo soberano sobre todas as coisas, Ele coordenando todas as coisas para um fim comum, e nós aguardamos a sua volta, a vinda de Jesus novamente, né, para levar os seus. E quando nós lemos o livro de Daniel, essa é a expectativa, que os reinos passam, mas o reino de Deus, ele permanece para todo sempre. Mas podemos entender uma segunda verdade aqui, queridos, desse texto, que todos os reinos humanos servem ao propósito soberano de Deus.
O texto declara para nós, vento que vem do céu. É a ação de Deus na eternidade, na história. Deus entregou Jerusalém à Babilônia. Deus entregou a Babilônia aos persas. Deus entregou os persas aos gregos. Deus entregou os gregos aos romanos. A história tem sido assim. E todo o poder que nós cremos e que temos visto os governos humanos, eles servem os propósitos de Deus. E quando olhamos Roma, diz que existe uma frase que todo caminho leva a Roma. Roma, ela tem um papel fundamental para a expansão do cristianismo. Pensamos que Roma ela abre estradas, ou seja, interliga cidades, lugares, e a partir de então, através daquilo que Roma faz, o que nós chamamos posteriormente de diáspora, ou seja, o povo de Deus fugindo por conta da perseguição e as estradas existindo, o evangelho tem sido propagado. Que assim nós cremos que os reinos, mesmo que eles não compreendam, eles servem aos propósitos soberanos de Deus. Os ventos que sopram nos quatro cantos, a ação de Deus sobre toda a terra. Todo poder é dado por Deus. E todo poder pode ser destruído por Deus. E o único reino eterno é o reino de Cristo. Ele reina soberanamente sobre a nossa vida, sobre a igreja e sobre toda a sua criação. Entendemos também, queridos, que todos os reinos humanos são passageiros, somente o reino de Deus, ele é eterno. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Então Daniel reiterou o propósito do sonho ao rei e lembrou que vinha de Deus, o Deus grande, fez saber ao rei o que há de ser depois. O reino da Babilônia, ele teria o começo, meio e fim. As asas seriam então removidas. Nós estamos aí em grandes discussões, políticas em nosso tempo. Partido A, partido B, filosofia A ou B, esquerda, direita. Se compreendemos que Deus é soberano, que Deus ele coloca a autoridade sobre homens, ele levanta, mas também destrui e mantém. Se compreendemos essa verdade, nós descansamos o nosso coração e nós saímos desse debate político e temos uma compreensão teológica do que está acontecendo ao nosso redor. O nosso papel como igreja, de forma fundamental, é intercedermos pelas nossas autoridades. A Bíblia diz para nós, Paulo declara que se nós desejamos ter vida tranquila e mansa, é necessário que tenhamos a responsabilidade de intercedermos por aqueles que nos lideram. E esse é o nosso papel. E compreendemos que Deus levanta homens para que no meio político, o que nós chamamos dos mandatos, o cultural, espiritual, mas também social, que a igreja seja participante ativa, não apenas através da intercessão, mas a presença da igreja. Quando olhamos para o século XVI, João Calvino em Genebra, embora ele não tenha exercido nenhum cargo político em Genebra, mas existe uma influência no comportamento social e cultural do seu tempo, através da teologia de Calvino. E nós também, queridos, se nós queremos mudar o nosso tempo, não é pensar em partido A ou B, mas entender que Deus colocou homens para conduzir a nossa nação e outros povos. E todos esses homens servem um propósito soberano de Deus. E se Deus quiser colocá-los, Deus coloca. E se Deus quiser destruí-los, Deus destitui. Mas compreendemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus conduz tudo para um propósito maior, para que o seu plano soberano, ele se concretize em nossa vida. Queridos, Daniel foi um grande instrumento no seu tempo, não apenas pela interpretação dos sonhos e visões, que ele perpassa ali a Babilônia, mas também a Pérsia, mas ele exerceu funções estratégicas para abençoar o seu povo também. E cremos que a igreja também tem esse papel. Nós oramos pelas nossas lideranças e somos também participantes para que
todos nós tenhamos uma vida melhor. A igreja precisa estar mais ativa. E compreendendo que Deus, Ele é soberano, Ele controla todas as coisas e nada acontece sem que seja da sua soberana vontade. Nós descansamos o nosso coração nisso. Embora Nabucodonosor tenha compreendido que a cabeça de ouro seria o Império Babilônico, né, de forma clara, o reino de Deus seria, o reino dele seria grande. Mas Daniel está dizendo, as asas desse leão, ela será removida. Ou seja, a Babilônia posteriormente foi entregue aos persas. E o reino da Babilônia chegou ao fim. Então nós descansamos na ação de Deus na história. Nós lembramos de tantos outros povos que foram levantados, mas também destruídos. O Egito foi uma referência no seu tempo passado. Mas o que é o Egito hoje? Então pensamos que Deus, na sua soberania, Ele vai controlando e dirigindo a história para um fim em que nós aguardamos, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o reino que nós aguardamos, que nós esperamos, é a nossa expectativa, e por isso declaramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E esse reino não terá fim. É o que Daniel está declarando. E posteriormente nós iremos aqui abordar um pouco mais sobre esse texto, que a Babilônia veio, os persas, os gregos, mas veio um reino que ele não terá fim. É o que Daniel declara para nós, que é o reino de Cristo. Ele é presente, mas aquela realidade do já ainda não. Ele é presente, mas ele será consumado ainda quando o plano redentivo ele chegar na sua consumação final. E nós aguardamos esse momento da volta do Senhor Jesus, em que o seu reino ele será de fato algo concreto e já tem sido em nossas vidas, mas na sua totalidade nós iremos experimentar da plenitude do reino de Deus sobre a vida do seu povo. Reinos passam, são passageiros, são homens colocados por Deus, mas destruídos também por Deus. Mas o reino de Deus, ele é eterno. Essa é a expectativa que nós temos. A esperança da igreja é olharmos para Cristo e não para as situações que estão ao nosso redor. E descansamos o nosso coração no nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o dia de amanhã não sabemos se vai haver uma nova ordem mundial, uma nova Constituição em que todos nós teremos que assiná-la como nação, como povo e submetermos a ela. Mas compreendemos que tudo que está acontecendo, as Escrituras já nos advertiam, mas entendemos que tudo que acontece está sobre a mão soberana de Deus. E por isso descansamos o nosso coração. Por isso você não precisa ter medo sobre o que virá acontecer no futuro, após a pandemia. Se um novo império surgir, ele surgirá, né? E o que se espera nesse texto aqui, uma das figuras trazidas por Daniel é a prefiguração do que nós chamamos do anticristo. E ele virá em uma realidade. O anticristo virá, imitando as ações de Deus na história, mas ele não é Deus. Ele tenta parecer-se com Deus, mas não é Deus. E ainda assim, este reino chamado do anticristo, ele estará submetido à vontade soberana de Deus e ele terá que se dobrar diante da pessoa de Cristo. Ele será julgado e ele será derrotado. E por isso nós descansamos nosso coração. O único reino eterno é o reino de Deus. Amém? Queridos, nós queremos orar por você nessa noite, para que Deus acalente o seu coração e você creia que a história ela concorre para um propósito, e o propósito é o plano da redenção, a consumação dos séculos, Jesus voltando e todos os reinos sendo submetidos à sua vontade soberana, e já se submetem, e tudo coopera para o propósito de Deus, nada lhe escapa. Então, o que nós temos vivido, toda essa crise, que você entenda
Deus está no controle de todas as coisas. O que virá a surgir, não sabemos, mas entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria convidá-lo a cantar mais uma vez, uma canção que nós cantamos aqui anteriormente, é que o nosso Deus não falha. E diante dessa canção, após cantarmos, celebrarmos com essa canção, eu estarei orando pela sua vida, orando por você, para que você aprenda a descansar o seu coração na presença de Deus e entender que Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle do Brasil, da China, dos Estados Unidos, da Rússia, qualquer outra nação que se levante, ela estará submetida à vontade soberana de Deus. Daniel viu lá o leão com as asas, mas as asas foram tiradas. E posteriormente a ideia de ter pés de homens, a gente se lembra que após Nabucodonosor, os 7 anos, quando ele passa ali como animal e ele reconhece a grandeza de Deus, e quando ele cai em si, Deus o restaura. E naquele momento, querido, o seu reino foi restaurado também. E nós precisamos fazer isso, reconhecer que dependemos desse Deus. Foi necessário que Nabucodonosor pastasse durante 7 anos para reconhecer e saber que toda a glória deve ser dada a Deus e não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome damos glória. É o que nós iremos fazer aqui nessa noite. Convido o Ministério de Louvor para estar aqui mais uma vez. Iremos cantar essa canção de novo, dizendo que o nosso Deus, ele não falha. Ai, meu Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar.
Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Nós queremos agradecer a sua presença com a Itaú Igreja nessa noite, na certeza de que Deus ele abençoou a sua vida, mas também a sua família. E na quarta-feira nós estaremos aqui de volta, trazendo uma mensagem ao seu coração, e possivelmente quem trará a mensagem é o nosso querido Pablo, o nosso candidato ao ministério, que certamente irá abençoar a sua vida. Então esteja conectado nessa próxima quarta-feira. O nosso irmão Pablo aqui, presidente da nossa UMP, vai estar trazendo uma mensagem de Deus também para o seu coração e para a sua família. Então compartilhe e participe com a gente, e na certeza de que Deus falará também ao seu coração. E na próxima sexta-feira, mais uma vez, a live que nós temos feito com os pastores Renato Corumbá, Daniel Zampa, Marco César, Paulo Henrique e Cristiano. Mais uma vez, nós estaremos reunidos e debatendo mais um tema. Na sexta-feira passada foi extraordinário, uma ótima participação, e queremos contar com a sua presença mais uma vez, enviando perguntas aí, dúvidas que você tem, e o tema do nosso bate-papo possivelmente vai ser ou racismo ou política e religião, tá? Então você já pode enviar aí para os seus pastores algumas perguntas que você tem, e na próxima sexta eles estarão respondendo através da live ali, a Bíblia Responde, e a Bíblia responderá para você e para nós, que é a nossa base, a nossa única regra de fé e prática. Então nós iremos orar encerrando então esse culto. Eu agradeço a sua presença com a gente neste momento, que você tenha uma semana abençoada, que Deus o livre de todo o mal, ok? Então oremos, queridos. Oh, Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou, pelos louvores, pela presença do Pablo aqui, da Miriam e também da Bárbara, e daqueles irmãos também que estiveram conectados aqui nessa live. Que o Senhor abençoe as suas famílias, que tenhamos uma semana abençoada, Pai, livres do pecado, daquilo que desagrada ao Senhor, fortalece a nossa vida, a nossa caminhada, que tenhamos a perspectiva da soberania do Senhor sobre o controle, sobre todas as coisas, ó Pai. Tu és o Deus que levanta reis, mas destrui reis, mas sustenta também a nossa vida. E também nós não nos preocupamos, Pai, porque tudo concorre para um propósito, Pai, e carecemos e clamamos para a volta do Senhor Jesus. É o tempo aguardado que é a nossa esperança. Nós oramos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e as infinitas consolações do Espírito Santo repousem sobre a igreja do Senhor, espalhado por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, querido. Tenha uma semana abençoada. Obrigado pela sua presença.